E aí, pessoal, vamos lá ao vivo. Vamos esperar a galera começar a entrar. Vamos lá. Nós temos algumas perguntas aqui. Doutor Juliano, bom dia, tudo bem? Doutor Bruno, seja bem-vindos. Minha amiga Janaína, tudo bem? Como vai, doutora? Doutora hipnoterapeuta aí da região sul. Se eu não me engano, acho que é Santa Catarina, né, doutora? Acho que é Santa Catarina ou Rio Grande do Sul, agora eu não me lembro ao certo. A doutora fez a formação da Omni comigo e uma excelente pessoa, publicitária e manda muito bem na área dela. Muito obrigado pela presença, viu, minha amiga? Muito obrigado mesmo. Hoje nós iremos fazer uma live tratando aí de uma aula de ontem. Porto Alegre, legal, isso aí, Porto Alegre. Bastante gente que a gente conhece e aí realmente se confunde, né? E hoje a live é para bater um papo, esclarecer algumas dúvidas. Eu recebi algumas dúvidas no direct sobre a aula de ontem lá no YouTube, no Contador dos Advogados. E tratando aí sobre o tema contratos. E vai ser um bate-papo muito legal, algo de 30 minutos para que aí não tome, digamos, mais tempo do que necessário aí dos nossos amigos advogados, justamente para respeitar aí o tempo, né? E pessoal, também fique à vontade para fazer perguntas, tá? Em relação à aula de ontem, tratamos sobre a questão de ajustes especiais na parte de contratos. Tratamos da questão do contrato do advogado associado, falamos também sobre a sociedade associativa, ou seja, aquele escritório de sociedade unipessoal que também se associa com escritórios de advocacia, em espécie de parceria, digamos assim, né? Muito bem. E eu só vou fazer um resumo, como eu faço todas as vezes, para que quem estiver no grupo poder compreender o que iremos tratar. Mas ontem na aula do YouTube eu abordei temas em relação aos ajustes, que eu entendo como ajustes especiais, tratando aí da questão da advocacia. Muitos advogados me procuram no dia a dia, e no bate-papo, alguns já possuem escritórios, outros aí estão caminhando para isso, para poder se consolidar e também se formalizar. Pessoal, aproveitando aí, para os advogados de plantão e para também o pessoal da hipnoterapia, advocacia, e isso que eu vou falar também ajuda bastante, conhecimento nunca é demais, então passa aí pro pessoal, tá? Manda aí um directzinho, pega o aviãozinho, e manda aí pelo menos para 5 pessoas, para que a gente possa aí ter um número maior de pessoas participando dessa live. Beleza? Então vamos lá, pessoal. E aí o que acontece nesse resumo? Então nós falamos que é necessário fazer alguns ajustes, tá? Ajustes esses especiais. Por que especiais? Quando você já tem ali um escritório estabelecido, tá? É natural que, conforme você vai caminhando, a trajetória lhe traz algumas oportunidades. E essas oportunidades traduzem ali a necessidade de você fazer parcerias, tá? Com outros escritórios de advocacia, ou mesmo com advogados associados, a fim de promover o quê? Promover realmente o regular exercício da advocacia, mas também para exercer ali a regular forma de tributação. Isso é muito importante. Sejam todos bem-vindos. Doutor Anderson, Doutor Anderson, doutor Francisco, seja bem-vindo. E aí o que acontece? Quando falamos desses ajustes especiais, quando tratamos, por exemplo, de advogado associado, o primeiro passo é informar ao advogado associado que ele pode prestar serviços não somente a uma sociedade. Ele pode prestar serviços
a várias sociedades, desde que ele deixe isso comunicado previamente. E aí a recomendação é fazer de que forma? Escrita. Tá. Segundo ponto, essa parceria, muitas vezes, a sociedade de advogados, por si só, dentro dela você tem lá mais de um sócio. E esses sócios, muitas vezes, eles procuram ter outros ramos, às vezes eles têm uma carteira já de clientes, outros ramos para atender, não depender só do escritório. E é possível fazer isso? Sim, é possível, desde que isso esteja previsto no escritório. Me parece que tem uma dúvida aqui, eu não sei se é de São Bernardo do Campo, mas me parece que tem uma dúvida que eu vi na caixinha, eu vou responder isso em relação a isso. Nós falamos também das sociedades, né? Unipessoal de advocacia ou sociedade de advogados que também celebram contrato com outras sociedades, tá? De forma associativa. Ou seja, imagine que uma sociedade tem por especialidade o ramo previdenciário. E aí ela tem uma certa procura por trabalho, ou seja, ramos do direito do trabalho. E aí, porquanto, tem um outro escritório que é especialista, tá, ali no direito do trabalho. Portanto, há ali uma sintonia e eles se unem para que eles possam atender o maior número, né, digamos ali, de clientes possíveis. Através do quê? Através dessa parceria, beleza? Bom, o doutor Renato também entrou. Sejam todos bem-vindos. Pessoal, nós estamos começando a live agora. Começamos há poucos minutos, menos de 5 minutos. Então eu peço a gentileza aí, pegue o aviãozinho, dispare aí pelo menos para uns 5, 6 aí, amigos, para que a gente aumente esse número aí de participantes. E fique na live, tem muito conteúdo legal. Hoje essa live vai durar no máximo aí 30 minutos, para que a gente não possa se estender. Então é nada que a gente tem ali, digamos, como informação relevante. E eu estava resumindo aqui sobre a questão da aula de ontem no canal do YouTube, Contadores Advogados. Se você ainda não conhece, se inscreve lá, Contadores Advogados, ative o sininho, tá? Quando houver ali informações sobre novos conteúdos, você vai ser notificado e também deixa o seu likezinho lá em relação aos nossos vídeos, tá bem? Muito bem, e aí, por fim, nós temos a questão da figura do advogado empregado, tá? E aonde tem ali uma tratativa bem específica, que é a dedicação exclusiva, e por fim ali o pacto que nós falamos sobre o pacto colaborativo entre as sociedades. Então vamos lá, primeiro passo, pessoal. Deixa eu pegar aqui as respostas, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu me ver aqui, que acabou saindo, tá? Opa, cadê a... Deixa eu me ver que sumiu as perguntas, pessoal. Deixa eu me ver aqui se... Aqui não, aqui, beleza, achei. Me perguntaram o seguinte: tributação, qual a melhor opção de contrato? O advogado associado, tá? Ou a sociedade de advogados ou sociedade unipessoal de advocacia? Muito bem, em relação à tributação, é necessário recordar que o advogado autônomo, quando formalizado, ele está sujeito ao quê? Sujeito ali à retenção, tá? Se for uma prestação de serviço como associado, de 5%, tá? De ISS, que refere-se ali ao imposto sobre o serviço do município onde ele está prestando os seus serviços de advocacia. Ele está sujeito à contribuição previdenciária na casa de 20% sobre os seus rendimentos, tá? E ele também está ali sujeito à incidência do imposto de renda, de acordo com a tabela progressiva do imposto de renda vigente. Muito bem, fazendo uma somatória e dando a classificação dessa somatória em alíquota nominal, nós temos ali 27,5% para rendimentos acima de 4.664. Ou seja, se você tiver ali renda naquele mês, você tem que levar esse valor à disposição da tributação.
Então você está ali incorrendo numa tributação de 27,5%. Você também está classificado como contribuinte individual pela Previdência Social, portanto você tem um recolhimento de 20% sobre o seu proveito econômico. Claro, limitado ao quê? Ao teto da Previdência Social. Hoje 700 e alguma coisa, salvo me engano, 715, salvo me engano. E por fim, você está ali sujeito à retenção do ISS, que varia de 2% a 5%. Normalmente eles aplicam 5% para a nossa atividade, ou há um valor fixo, depende do município. Mas a nossa alíquota nominal é ali de 27 ou 52,5%. Então percebe que é uma carga tributária muito alta, muito onerosa. Então quando você tem um escritório de advocacia, a ideia é claro que você procure celebrar contratos com outras sociedades, porque isso vai incentivar que o advogado também pense na melhor tributação, para que ele também não seja tão onerado. Você, quanto escritório de advocacia, quando contrata um advogado associado, muitas vezes isso pode lhe causar um gasto maior. Por que um gasto maior? Muitas vezes, quando você contrata, o advogado ele quer um valor líquido no bolso. E aí automaticamente você acaba tendo um preço muito caro pela prestação de serviço. Por isso que é recomendável, e é uma prática que vem acontecendo e é uma crescente, tá, pessoal? Que quando você vai celebrar um contrato de associação, prefere-se dar preferência aí por conta da tributação entre duas sociedades. Então quer dizer que uma sociedade unipessoal de advocacia pode fazer ali um contrato associativo com outra sociedade de advogados? Sim, e é muito natural. Eu estava dando um exemplo de um escritório especialista na área, vamos dizer, civilista, tá? Atende vários ramos do civil, porém tem alguns casos previdenciários, o trabalhista, o consumidor, alguma coisa específica. E por conta disso, automaticamente outros escritórios, no caso o seu escritório de advocacia unipessoal, pode prestar serviços dentro daquele segmento que você é específico, ou seja, que você é especialista, tá? E outro detalhe, você não precisa fazer simplesmente com ele, você pode fazer com outros, tá? Com outros escritórios de advocacia, beleza? Ok, então, para mim, a tributação melhor é da Sociedade Unipessoal de Advocacia e da Sociedade de Advogados, porque ambas estão previstas no anexo 4 do Simples Nacional, com tributação de 4,5%, limitado ao faturamento aí de até a 180 mil por ano, ou seja, no exercício, tá bem? E quando passa disso, o aumento é suscetível, deve dar aí, não chega a 100%. Tá bem, pessoal? Então, sobre até 360 mil, então dobra-se o valor da margem, faturamentos de 0 a 360 mil, e você paga aí uma alíquota mais ou menos de quase 6%, que nós chamamos de alíquota efetiva, beleza? Ok, vamos lá, tem um outro detalhe aqui. Montei um escritório com a minha mãe e quero fazer parcerias com advogados. Como eu faço? Puta, legal, é uma ótima pergunta. Então, o que acontece? Essa questão do network, o network ele é muito importante para o nosso dia a dia e automaticamente você acaba celebrando contratos com colegas advogados, tá? Ou outros escritórios, muitas vezes até fora do da sua unidade federativa, ou seja, do seu estado. Beleza. E aí o que acontece? Quando você vai celebrar um contrato, seja com advogado associado, ou seja com a sociedade, digamos assim, de advogados, ou unipessoal, qual a recomendação que dá? Primeiro, que deve ser feito, tá? Que deve ser feito através de um contrato escrito, prevendo no primeiro momento, tá? Prevendo no primeiro momento essa associação. E isso deve ser levado ao UAB, ou seja, para a verbação e o registro. Isso é muito importante, mas é importante também esclarecer quais serão as atribuições, tá? Ali, tanto do advogado quanto da questão ali da sociedade unipessoal. E aí muitas vezes me perguntam assim,
quais são as vantagens e desvantagens? Bom, com relação ao advogado associado, temos que entender e compreender da seguinte maneira. É possível ter ali um vínculo de emprego? Se você não tomar ali as devidas providências, não atuar de forma adequada e recomendável, sim, por isso que você precisa, primeiro, ter um contrato bem detalhado, especificando ali as tarefas, a forma de pagamento, a ocorrência, como esse pagamento vai ocorrer, a forma dele, quais são os trabalhos que ele vai fazer, e aí por diante. Você tem que estabelecer, se for resultados, por exemplo, qual vai ser a participação nesses resultados, a parte de honorário de sucumbência, como será feito. Então a regra é que seja do advogado, porém quando ele é associado de um escritório de advocacia, a sucumbência é feita, é compartilhada, na verdade, é partilhada entre a sociedade e o advogado. Então isso você precisa discriminar dentro do seu contrato e levar isso a registro, tá bem? As próprias seccionais ou as subseções, elas têm os modelos desses contratos associativos, tá? Mas você, como advogado, eu recomendo que se atente a alguns detalhes, procure aprofundar. Caso, claro, precise da nossa informação, estamos aqui na parte da contabilidade para auxiliar. Digo isso porque também, como advogado, eu passei por isso, então eu experimentei aí alguns dissabores e é importante a gente compartilhar essa experiência com vocês para que vocês façam de forma adequada, beleza? Muito bem, e aí, com relação a essa questão, eu sempre sugiro, tá, que além de você fazer isso, você tome cuidado aí com relação à questão da subordinação. O advogado é prerrogativa, nós sabemos, tá? O advogado, ele tem a sua independência. Portanto, é importante, mas muito importante, que o advogado, ele saiba que ele tem determinadas coisas que ele tem por responsabilidade solidária e subsidiária. Portanto, ele não pode ali se vincular à empresa como se empregado fosse. E eu demando aqui alguns processos trabalhistas contra alguns escritórios, infelizmente, por conta desse desrespeito. Contrata o advogado como associado, o advogado permite essa situação, muitas vezes por falta de condições, precisa disso para o autossustento, nós temos natureza alimentar, nossos honorários, e isso é um disfarce para tal. Mas aí, por isso que eu recomendo que seja uma tratativa feita com uma pessoa jurídica, ou seja, com uma sociedade unipessoal de advocacia. Isso vai fazer com que você tenha mais segurança no teu contrato. Uma vez determinado, dado a publicidade lá na OAB, registrado, tudo certinho, a tendência é que isso evite aí problemas com reconhecimento de vínculo empregatício ou outros aí de ordem tributária, tá bem? Muito bem, vamos lá. Doutor Paulo, então eu posso associar a mais de uma sociedade de advogados? Sim, doutor. Quando você seja escritório ou seja advogado associado, é importante, deixa eu aproveitar aqui e pedir para o pessoal que estão aqui nos assistindo. Pessoal, faz uma gentileza para mim, tá? É muito importante o que nós estamos entregando aqui, o que eu entrego para vocês. E como forma de pagamento, eu quero pedir uma grande gentileza para vocês. Nós estamos aqui basicamente todas segundas e terças. Agora iniciaremos aí uma tarefa, uma força-tarefa, um desafio de todos os dias, estando presente para esclarecer dúvidas de advogados. Então, se faz sentido para você, me faz uma gentileza, vai no aviãozinho, dispara aí pelo menos para 5 advogados, para que a gente possa trazer aí mais pessoas à nossa live, às nossas aulas, para que a gente possa ofertar mais conhecimento. O advogado precisa desse conhecimento. Então, se faz sentido para você, como uma forma ali de retribuir o que eu estou fazendo aqui, tá? Gratuitamente, só peço isso. Passe aí para os colegas, aperte aí o coraçãozinho, tá? Deixe seu comentário, isso aí nos ajuda bastante a dar um pouco mais de amplitude e também impactar mais a vida das pessoas no dia a dia. Tá bem, pessoal? Eu agradeço, mas pega o aviãozinho aí e depois deixa um joinha aí, ok? Maravilha. Então lá, doutor Paulo, então eu posso me associar a mais de uma sociedade de advogados? Sim, doutor, é muito importante, neste caso,
Veja, quando o doutor tem uma unipessoal aqui, eu não sei se o doutor tem o seu advogado, mas vamos lá. Imagine que o doutor seja advogado associado ou então ali o doutor tem uma sociedade unipessoal de advocacia. A partir do momento que o doutor se associar a uma outra sociedade, é importante no contrato que foi celebrado esclarecer que o doutor tem ali a possibilidade de celebrar outros contratos, tá? Outros contratos com outros escritórios, eventualmente, ou com outros advogados, tá bem? Porque muitas vezes você trabalha numa área, sei lá, justiça do trabalho, no meu caso, direito do trabalho, e aí você tem um escritório que tem uma demanda A, você tem um escritório que tem uma demanda B, você tem um escritório que tem uma demanda C, e você gera essa parceria juntamente com esses escritórios justa para você realmente aumentar a sua renda. Então isso é muito relevante para o advogado, é possível, mas desde que você comunique isso. É importante que você comunique, porque o entrave de tudo isso é quando você presta serviços para 2 ou mais escritórios que têm o mesmo segmento. O que acontece? Quando você tem um escritório, por exemplo, do ramo previdenciário, e você presta ali como advogado associado, ou a tua sociedade celebra ali contrato associativo com esses escritórios, o que ocorre ali no dia a dia? Eu presto serviços previdenciários. Então, meu escritório, sou especialista nessa área, presto serviço. Porém, eu me associei a outro escritório que também presta serviços na área previdenciária da minha região. Existe impedimento? Não. O estatuto permite isso, o regulamento permite isso, o provimento permite isso. Porém, é importante que você comunique. E aí comunique isso por escrito, para que não haja ali nenhuma desavença e também você não viole aí qualquer dispositivo ali do Código de Ética e Disciplina da OAB. Perfeito? Então, doutor Paulo, é possível sim fazer e é importante fazer isso, tá bem? É importante fazer. Bom, eu vi que o doutor Anderson Vasconcelos, clientes nossos lá de Divinópolis, Minas Gerais, muito obrigado. Doutor Edil, doutora Tatiana, eu vejo que bastante gente começou a entrar. Doutor Tiago, gente, muito obrigado pela presença e eu vou oportunamente pedir que vocês aproveitem aí um momento, aperte o coraçãozinho aí, curta aí bastante a nossa live e também passe aí, pega aí o aviãozinho, dispare aí para 5 amigos, tá? Para que a gente possa aí dar continuidade e automaticamente fazer com que essa live e outras informações cheguem ali também a outros advogados. Assim a gente pode impactar e também ali transformar a vida desses advogados, beleza? Por favor, pessoal. Então vamos lá. Deixa eu ver, tem mais, acho que uma pergunta. Não entendi. Mesmo com a sociedade de advogados, posso exercer a advocacia em proveito pessoal? Ótimo, grande pergunta. Doutora. Cara, esse nome é meio complicadinho, não consigo. Peraí. Doutora, eu não vou conseguir pronunciar esse nome. Eu acredito que é sobrenome, né? E eu realmente não vou conseguir pronunciar. Inclusive, doutora, deixa eu dar uma dica em relação a essa questão. O nome é muito importante no Instagram, porque muitas vezes as pessoas, para ali fazer pesquisa e procurar como profissional, é importante que isso facilite a vida dela, viu, doutora? Por exemplo, a doutora Tatiana Romano, ela é especialista na área, tá? De marca pessoal, brand. E automaticamente ela pode trazer algumas informações, então siga ela no perfil dela, que certamente ela vai te trazer informações aí de grande relevância para isso, tá bem? Mas ela me pergunta assim, eu não entendi. Ela quis dizer a aula de ontem, tá? Em relação ao quê? Em relação à sociedade de advogados, se ela pode exercer em proveito econômico. Muito bem. O que acontece? Proveito pessoal, perdão. Quando você é sócio, tá? De uma sociedade de advogados, é muito comum antes de você associar a esta, ou seja, vocês constituírem essa sociedade, cada advogado tem ali a sua carteira de clientes, tá? E isso faz muito sentido, porque ninguém começa automaticamente
pela advocacia já com a pessoa jurídica. Normalmente ele quer se testar, ele quer saber como que isso vai realmente funcionar no dia a dia. E é natural. Então, por conta disso, quando há ali a unificação entre eles, o primeiro passo que eu sempre oriento, que tem ali uma cláusula, tá? Preveja que é possível advogado advogar, tá? Advogar em proveito pessoal, principalmente em relação àquela sua carteira, ou seja, os seus clientes dentro da sua carteira, que você já atendia, e também das futuras indicações que muitas vezes esses clientes possam lhe fazer. Mas tem que estar previsto lá no contrato de constituição da sociedade, permitindo que os sócios façam trabalhos em proveito pessoal? Sim, isso é muito importante. Por que é muito importante? Veja, quando você constitui uma sociedade de advogados, significa que você atribui todo o seu intelectual e todo o seu esforço físico e intelectual em prol do quê? Em prol desta sociedade. Então não faria sentido você ter uma sociedade e ir trabalhar em proveito próprio. Quer dizer, qual o sentido disso? Então, automaticamente, você tem ali implícito na questão do contrato de sociedade de advogados que você deve se reportar o quê? À sociedade. Porém, por exceção, por previsão contratual, você pode o quê? Deixar determinado que é possível, tá? Deixar determinado que é possível você, de fato, trabalhar em proveito econômico. Então, muitas vezes a pessoa também tem um seguinte cenário. Imagine que você é do direito previdenciário, tá? E aí, de repente, você tem uma oportunidade de abrir ali uma sociedade onde vocês vão atender um determinado nicho, mas que não é previdenciário. Mas você não quer perder o seu cliente no previdenciário, porque talvez ele é o teu ganha-pão. E aí você quer se manter vivo com esses clientes, porém não através da sociedade. Talvez através do seu proveito pessoal, seja ele como advogado autônomo ou seja ele como sociedade unipessoal. Ou melhor, perdão, sociedade não, porque se ele já está na sociedade, então ele não é permitido, tá? Vamos fazer essa correção aí. Então, seja como advogado associado, é possível, tá? É possível que ele tenha esses rendimentos em proveito pessoal, porém, tá? Tem que estar previsto ali em cláusula contratual, tá bem? Deixa eu ver aqui. Surgiu, deixa eu ver se surgiu. Não, eu acho que é só essas perguntas mesmo. Pessoal, como eu tinha combinado, são 30 minutos de live. Nós começamos basicamente às 8h35. Então eu tenho aí 5 minutos basicamente para concluir. Eu gostaria de saber se alguém tem alguma dúvida em relação a essa questão da parte contratual, se tem algo que eu possa ali ajudar a contribuir trazendo mais informações. E oportunamente, pessoal, me siga lá no canal do YouTube, tem algumas aulas muito bacanas lá, onde eu trato de uma forma muito mais aprofundada, trazendo ali realmente informações de grande relevância para você, advogado autônomo, para você que já tem uma sociedade unipessoal de advocacia. Tem pontos muito importantes que eu estou entregando gratuitamente e isso faz muito sentido para o nosso dia a dia, tá bem? Então vai lá no meu YouTube, no meu canal do YouTube, Contador dos Advogados, se inscreve, ativa o sininho, deixa o seu like, que certamente isso a gente vai poder trazer informações de grande relevância. E quero também aproveitar e chamar aqui a todos para um convite. Dia 24 de março, às 14 horas, no Zoom, estarei fazendo um aulão sobre contabilidade para advogados. A minha ideia é trabalhar o tema atual, que é a relação de toda ali a trajetória do advogado durante o exercício, ou seja, 2020, em relação agora à declaração de imposto de renda pessoa física. Eu sei e eu trato isso todos os dias, o que eu vejo do advogado preocupado com aquilo que ele arrecadou e como ele vai declarar isso de uma forma que isso não se torne mais oneroso do que o normal. Então eu vou fazer uma aula, um aulão de mais ou menos aí 1h30 no máximo, e depois vou abrir para perguntas
Nossa última aula rendeu mais de 150 advogados e ficamos basicamente quase 4 horas ali, mais de 2 horas, só respondendo perguntas. Então, se você tem interesse, vai lá no meu perfil do Instagram, @MarceloGomide, entra lá na nossa bio, entra para o grupo de WhatsApp e automaticamente estaremos dando informações aí no dia a dia para vocês. Tá bem, pessoal? Olha, agradeço a todos aí pela participação e nos vemos aí na próxima segunda-feira no canal do YouTube sobre uma aula tratando aí sobre nota fiscal. Existem muitas dúvidas em relação àquelas sociedades e aquelas pessoas que querem constituir também a sociedade, como que ela fará aí com a parte da emissão de notas fiscais. Tá bem? Um forte abraço para vocês e tenham uma excelente semana. Tchau, tchau, pessoal.